Prepare-se para testemunhar a força bruta da natureza como você nunca viu antes. Nessa estreia de vídeos incríveis do canal Feed, vamos explorar vários dos fenômenos naturais mais devastadores e impressionantes que vão te deixar arrepiado, que já ocorreram no mundo, de poderosos tornados rasgando as grandes planícies dos Estados Unidos a enchentes avassaladoras que transformam cidades inteiras em verdadeiros rios e sua correnteza derruba tudo, arrasta tudo que vem pela frente. Aqui na apresentação, John Lude, e tudo que você vai ver aqui é real, nada de montagem, com uma coletânea de vídeos aí retirados da internet. Aconteceu e tá nos Vídeos Incríveis. Vídeos Incríveis é um novo quadro aí do canal Feed, o segundo canal aí que faz parte do grupo do canal John. Então se inscreva, deixe seu like, ative as notificações. Eu lembro que todo vídeo no total aí é narrado por inteligência artificial. Bora dar o play aí no ar, Vídeos Incríveis do canal Feed. Imagine-se em um tranquilo porto italiano, cercado por barcos ancorados e o som suave das ondas do mar. De repente, o céu escurece e uma tempestade inesperada começa a se formar. Em questão de minutos, grandes pedras de gelo começam a despencar do céu, transformando o local em um verdadeiro caos. O barulho ensurdecedor do granizo atingindo os telhados, embarcações e o próprio mar cria um cenário apocalíptico. A força da natureza deixa claro mais uma vez o quanto somos pequenos diante de sua fúria. Em uma pequena e pacata cidade no Kansas, um morador curioso decide registrar com seu celular um fenômeno aterrorizante que se aproxima de sua casa. Do quintal, ele aponta a câmera para um poderoso tornado que vem em sua direção. Um morador desce até o porão de sua casa com uma câmera na mão. Enquanto ele filma, as paredes do porão cedem, liberando um enorme fluxo de água que invade com força devastadora. A maré de tempestade é uma elevação anormal do nível do mar, provocada pelos ventos intensos e pela baixa pressão atmosférica de um furacão que empurra enormes volumes de água para as áreas costeiras, causando grandes inundações. De dentro de sua casa, uma moradora observa pela janela enquanto os ventos de um furacão ganham intensidade lá fora. A cada rajada, o uivo assustador do vento se torna mais alto, reverberando pelas paredes e enchendo o ambiente de tensão. Na China, a força brutal das águas arrasta tudo o que encontra pela frente, incluindo árvores, veículos e até mesmo construções. Em meio a uma tempestade violenta no oceano, um caça realiza um pouso em um porta-aviões, enfrentando um dos desafios mais extremos da aviação. Com nervos de aço e habilidade impecável, o piloto consegue alinhar a aeronave e realizar o pouso. Observe o poder impressionante das águas quando elas são liberadas por esta represa na China. Por que os ventos fortes de tempestades arrancam tantos telhados? Isso acontece porque a diferença de pressão entre o ar rápido do lado de fora e o ar parado dentro da casa cria um efeito de sucção, levantando o telhado. Além disso, as rajadas exercem uma força direta nas estruturas, forçando-as a ceder caso não estejam bem fixadas. Em Luxemburgo, um morador assiste pela janela de seu apartamento um poderoso tornado devastando tudo em seu caminho. A coluna de vento, escura e cheia de destroços, avança rapidamente, destruindo casas e espalhando o caos pela cidade. Uma enorme tromba d'água avança em direção à costa. No entanto, ao se aproximar da terra firme, a tromba começa a perder força e se desfaz. Em Veneza, uma chuva intensa e os ventos fortes elevam rapidamente o nível das águas, fazendo com que elas transbordem e invadam as praças, ruas e até os famosos edifícios históricos. Os fortes ventos de uma tempestade demonstram sua força ao atingir um canteiro de obras, e uma imensa grua cede e acaba desabando. Um evento que revela o impacto avassalador da natureza, capaz de vencer até mesmo as mais robustas construções humanas. Um tornado ganha vida entre as nuvens. Ao mesmo tempo, um segundo tornado já está ativo na Terra, e as duas forças começam a se unir.
Em um parque de diversões, os ventos fortes de uma tempestade mostram sua força ao fazer uma enorme roda gigante girar sozinha. As rajadas intensas impulsionam a estrutura, que ganha velocidade, transformando o que seria um símbolo de diversão em uma cena inquietante. Um poderoso terremoto causa danos estruturais a uma imensa barragem. As fissuras acabam liberando uma enorme quantidade de água. Nos Emirados Árabes Unidos, uma região conhecida por seu clima árido e desertos imensos, um evento raro ocorre. Uma grande enchente atinge áreas urbanas e rurais. A intensa chuva transforma ruas em rios, enquanto a água invade casas, lojas e arrasta veículos. Em meio à temporada de monções, turistas se reúnem para observar a grandiosidade de um desfiladeiro, onde a força da natureza se manifesta em toda a sua intensidade. As chuvas torrenciais transformam riachos tranquilos em rios furiosos que descem pelas encostas rochosas com velocidade impressionante. Em uma cidade europeia, o céu azul e as poucas nuvens não revelam o perigo que ocorre lá fora. Apesar da aparente calmaria, fortes ventos começam a varrer o local e ganham intensidade. As rajadas violentas se concentram em um edifício, arrancando pedaços do telhado que voam pelos ares como se fossem folhas de papel. Um senhor observa perplexo enquanto um grande buraco se abre no quintal de sua casa. O que antes era apenas um gramado comum se transforma em uma enorme cratera, formando uma espécie de piscina natural. No auge de uma inundação no Paquistão, uma ponte de concreto, aparentemente robusta, não resiste à força esmagadora das águas. Os ventos fortes dessa tempestade mostram sua força devastadora ao arrancar árvores inteiras do chão. Árvores que antes pareciam inabaláveis são derrubadas como se fossem brinquedos. Um mini tsunami atinge em cheio um porto de uma cidade nos Estados Unidos. A força inesperada da onda arrasta barcos, danifica cais e causa grandes prejuízos para a infraestrutura local. Observe a incrível força dessa poderosa tempestade que atingiu o Japão. Ventos uivantes, chuva torrencial e ondas gigantes transformaram a paisagem em um cenário de caos. Nas alturas traiçoeiras do Himalaia, imensas rochas começam a se desprender das encostas íngremes, rolando com força em direção à estrada abaixo. Um lembrete dramático dos perigos constantes em regiões montanhosas. Na Colômbia, motoristas são surpreendidos e param seus carros para testemunharem um grande deslizamento de terra em uma estrada. Do alto de uma encosta, uma enorme massa de terra e pedras começa a deslizar rapidamente. Em uma operação impressionante de engenharia, especialistas utilizam explosivos para abrir caminho através de uma montanha, dando início à construção de uma nova estrada. Um trabalhador operando uma retroescavadeira percebe algo estranho. O solo ao seu redor começa a tremer e rachar. Instantes depois, um deslizamento de terra se inicia, com toneladas de terra e pedras descendo em alta velocidade. Com reflexos rápidos e sangue frio, ele abandona a máquina e corre para se salvar, escapando por pouco da força destrutiva do deslizamento. Nas imponentes montanhas do Himalaia, uma rocha gigantesca, pesando cerca de 10 toneladas, se desprende de uma encosta íngreme. Um evento impressionante que ressalta o poder implacável das forças da natureza em regiões de extrema altitude. Na Colômbia, o que parecia ser apenas um pequeno deslizamento de terra, rapidamente se transforma em um evento colossal e aterrorizante. Em questão de segundos, uma enorme massa de terra, pedras e vegetação começa a descer com força pela encosta. A cena fica ainda mais tensa quando um caminhão que transitava pela estrada próxima quase é atingido pela avalanche de terra. Os incêndios florestais são um dos fenômenos mais destrutivos da natureza, capazes de consumir vastas áreas de vegetação em questão de horas. Causados por fatores naturais, como raios ou pela ação humana, esses incêndios se espalham rapidamente quando encontram condições favoráveis, como altas temperaturas, baixa umidade e ventos fortes. Além de devastar ecossistemas inteiros, os incêndios florestais liberam grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo para as mudanças climáticas. Os vulcões de lama são fenômenos naturais fascinantes, que, apesar do nome, não têm ligação direta com os vulcões tradicionais.
Eles ocorrem quando gases subterrâneos, como o metano, encontram lençóis freáticos e misturam água com sedimentos e argila, formando uma lama que é expelida à superfície. Uma tempestade violenta transforma um tranquilo centro de tênis em um cenário de destruição. Ventos fortes e chuva intensa atacam a estrutura, arrancando telhados, derrubando arquibancadas e espalhando destroços por toda a área. Nas vastas áreas rurais do interior da China, uma pequena comunidade agrícola é fortemente atingida pela chegada de um poderoso tufão. Observe nesse vídeo o poder impressionante do Mar do Norte, conhecido por suas águas agitadas e imprevisíveis. Ondas gigantescas colidem umas com as outras, criando um espetáculo fascinante, mas ao mesmo tempo assustador. A força do vento e a intensidade do mar revelam o porquê dessa região ser tão desafiadora para marinheiros e embarcações. Moradores registram com seus celulares o avanço implacável das águas de uma grande enchente invadindo suas casas. O nível da água sobe rapidamente, carregando móveis, eletrodomésticos e transformando os cômodos em verdadeiras piscinas. Os tornados mais poderosos, classificados como EF4 e EF5, na escala Fujita aprimorada, são forças da natureza capazes de destruir casas inteiras em questão de segundos. Com ventos que podem ultrapassar 320 km por hora, eles arrancam telhados, derrubam paredes e até mesmo arrancam construções das fundações. De sua janela, um homem registra cenas impressionantes enquanto ventos violentos varrem a área ao redor. Árvores que antes pareciam firmemente enraizadas são arrancadas e lançadas pelo ar ou arrastadas pelo solo. Observe um tsunami atingindo a costa da Indonésia. As águas do oceano avançam com velocidade e força impressionantes, arrastando desde barcos e veículos até estruturas inteiras. Em questão de minutos, o cenário se transforma completamente, com as ruas sendo engolidas por um mar revolto e incontrolável. As temperaturas no estado do Arizona são mundialmente conhecidas por serem extremas, especialmente durante o verão. Na região do deserto de Sonora, é comum os termômetros ultrapassarem os 50 graus Celsius. O que estamos vendo é uma tromba d'água se formando. Este fenômeno impressionante ocorre quando uma coluna de ar giratória, semelhante a um tornado, se desenvolve sobre a superfície da água. Na China, uma grande enchente deixa um cenário surreal. Uma quantidade impressionante de carros é arrastada pelas águas e transformada em sucata. As ruas, que antes estavam cheias de veículos em movimento, agora parecem cemitérios de automóveis empilhados, destruídos e irreconhecíveis. Veja a quantidade impressionante de água liberada após o rompimento de uma barragem na Noruega. Uma torrente avassaladora desce pelos vales, enquanto rios e lagos próximos transbordam rapidamente. Tá gostando do vídeo? Que tal se inscrever aqui no nosso canal? Dá um voto de confiança aqui pro John e faça parte do grupo Canal John de Comunicação. Vamos continuar aqui com os vídeos incríveis então. Imagine o céu se transformando em um arsenal de gelo. Foi exatamente isso que aconteceu numa cidade no interior da China, onde uma poderosa tempestade de granizo devastou a região. As pedras de gelo, do tamanho de bolas de tênis, atingiram com força telhados, carros e plantações, deixando um rastro de destruição. Como se o granizo já não fosse o suficiente, os ventos dessa tempestade alcançaram velocidades tão impressionantes que arrancaram telhados inteiros, transformando estruturas em pedaços voadores. Aqui, vemos um posto de gasolina sucumbir à força brutal da natureza, sendo completamente destruído. Agora, observe a força impressionante desse tornado. Em poucos segundos, ele transforma tudo ao seu redor em um turbilhão de destruição, com a paisagem se tornando irreconhecível, mostrando por que os tornados são considerados uma das forças mais devastadoras da natureza. Uma tempestade impressionante atingiu a província de Guangdong, na China, trazendo ventos devastadores e chuvas torrenciais. Em questão de minutos, ruas inteiras ficaram inundadas, árvores foram arrancadas e a infraestrutura local foi colocada à prova. As imagens capturadas mostram a força implacável da natureza, deixando um rastro de destruição e um alerta claro sobre o poder dos fenômenos climáticos extremos.
Localizada em uma região de clima subtropical, Guangdong frequentemente enfrenta chuvas torrenciais causadas por monções e tufões, que elevam rapidamente o nível dos rios e causam inundações em áreas urbanas e rurais. As cidades mais afetadas veem ruas se transformarem em rios, enquanto plantações e infraestruturas sofrem grandes danos. Apesar dos esforços do governo chinês em construir sistemas de drenagem e barragens para mitigar os impactos, a força das águas muitas vezes ultrapassa as medidas de contenção, deixando um rastro de prejuízos e colocando milhares de pessoas em risco todos os anos. Na costa da Califórnia, o inesperado aconteceu. Uma grande onda surgiu do nada, pegando as pessoas completamente de surpresa. Em uma cena de tirar o fôlego, vários raios atingem um carro em sequência, criando um verdadeiro espetáculo elétrico. Felizmente, as pessoas que estavam no veículo saíram ilesas. Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu Trindade e Tobago, e câmeras de segurança registraram o momento exato em que tudo começou. Dentro de um mercado, 2 clientes tentam se equilibrar enquanto as prateleiras balançam violentamente, espalhando produtos pelo chão. Agora observem essas nuvens com formatos bizarros e imponentes, anunciando a chegada de uma grande tempestade. Nos Estados Unidos, um hospital em Nebraska foi surpreendido pela força das águas. Durante uma enchente repentina, corredores inteiros ficaram submersos, transformando um local de segurança em um cenário caótico. O super tufão Yagi, que recebeu o nome de uma constelação japonesa que significa cabra, foi um dos ciclones mais poderosos registrados na região do Pacífico. Com ventos que ultrapassaram 240 km por hora, Yagi causou destruição massiva ao atingir áreas costeiras e ilhas vulneráveis. O tufão trouxe chuvas torrenciais, desencadeando enchentes e deslizamentos de terra, além de provocar evacuações em massa em comunidades próximas ao seu trajeto. Sua intensidade impressionante deixou um rastro de destruição, mas também serviu como um lembrete sobre os impactos cada vez mais devastadores das mudanças nos padrões climáticos globais. O super tufão Yagi será lembrado como um dos exemplos mais impressionantes da força da natureza no Pacífico. No sul dos Estados Unidos, uma das maiores enchentes dos últimos anos deixou cidades inteiras submersas. As chuvas intensas transformaram ruas em rios, forçando moradores a evacuarem suas casas e abandonarem seus pertences. Essas cenas de devastação mostram como as forças da natureza podem mudar completamente a vida de milhares de pessoas em questão de horas. No início de 2024, uma cidade na Indonésia foi atingida por um poderoso tornado. Com ventos girando a mais de 200 km por hora, o fenômeno destruiu casas, arrancou árvores e deixou um cenário de caos por onde passou. As imagens capturadas mostram o momento em que o tornado atravessa áreas urbanas. Em Genong, uma gigantesca tempestade de areia transformou o dia em noite, cobrindo a cidade com uma espessa nuvem alaranjada. Ventos intensos carregaram toneladas de areia, reduzindo a visibilidade a quase zero e forçando moradores a buscarem abrigo. No Marrocos, uma poderosa tempestade de areia tomou conta do horizonte, engolindo tudo em seu caminho. Ventos ferozes levantaram partículas finas, criando um cenário surreal e reduzindo drasticamente a visibilidade. As imagens mostram uma cena curiosa. Enquanto alguns carros estão parados e pessoas buscam abrigo para se proteger da areia que invade ruas e edifícios, outras continuam caminhando tranquilamente e veículos seguem trafegando como se nada estivesse acontecendo. Um contraste impressionante em meio à força avassaladora da natureza. No Omã, uma enchente devastadora ocorreu quando chuvas torrenciais sobrecarregaram o sistema de drenagem das cidades. Em poucas horas, as ruas foram tomadas pela água, transformando áreas urbanas em verdadeiros rios. Veículos ficaram submersos e os moradores enfrentaram enormes dificuldades para escapar das inundações. Esse evento ressalta a importância de infraestruturas resistentes diante de fenômenos climáticos extremos. Em 3 de abril de 2024,
Taiwan foi atingida por um terremoto de magnitude 7,4, considerado o mais forte na ilha em 25 anos. O epicentro localizou-se a 18 quilômetros ao sul-sudoeste da cidade de Hualien. O sismo resultou em pelo menos 18 mortes e mais de 1.100 feridos, além de causar danos significativos a edifícios e infraestrutura na região. Em novembro de 2024, a Colômbia enfrentou chuvas torrenciais, que resultaram em inundações devastadoras, afetando diversas regiões do país. O presidente Gustavo Petro declarou situação de desastre nacional devido à gravidade dos eventos climáticos. No departamento de Chocó, uma das áreas mais impactadas, aproximadamente 30.000 famílias foram afetadas pelas enchentes. As fortes chuvas causaram transbordamentos de rios e deslizamentos de terra, destruindo infraestruturas e deixando comunidades isoladas. Em 2022, a cidade de Kranj, na Eslovênia, foi atingida por ventos extremamente fortes que causaram danos significativos. As rajadas, que ultrapassaram 100 km por hora, arrancaram telhados de diversas residências e edifícios comerciais, além de derrubar árvores e postes de energia, resultando em interrupções no fornecimento elétrico. Na Califórnia, em meio a um incêndio florestal devastador, um fenômeno raro e aterrorizante foi registrado: um tornado de fogo. Alimentado pelo calor intenso e pelos ventos rápidos, o turbilhão de chamas girou em alta velocidade, espalhando brasas e aumentando ainda mais a destruição. As grandes planícies dos Estados Unidos, uma região frequentemente chamada de Corredor dos Tornados, enfrentam centenas de tornados todos os anos, com uma média de cerca de 1.200 ocorrências anuais em todo o país. Essa área, que inclui estados como Texas, Oklahoma, Kansas e Nebraska, é especialmente vulnerável devido às condições atmosféricas ideais para a formação desses fenômenos. É onde o ar quente e úmido do Golfo do México encontra o ar frio e seco vindo das montanhas rochosas, criando tempestades supercelulares que frequentemente geram tornados. Apesar do perigo constante, os moradores dessas regiões desenvolveram maneiras de conviver com essa realidade. Sistemas avançados de monitoramento meteorológico permitem previsões mais precisas, alertando a população com antecedência. Abrigos subterrâneos, comuns em muitas residências, oferecem um local seguro durante as tempestades. Além disso, campanhas educacionais ensinam desde cedo como agir em caso de tornados, ajudando a salvar vidas. Ainda assim, a imprevisibilidade e a força destrutiva dos tornados continuam sendo um desafio para as comunidades locais. Ventos furiosos arrancam o telhado de um prédio, que despenca violentamente sobre esse carro que estava saindo do estacionamento. Um tornado emerge do nada e começa a girar com uma força extrema, deixando as pessoas nessa pequena cidade nos Estados Unidos assustadas. As águas de uma enchente que ocorreu no Kansas invadem a cozinha dessa casa pela janela, transformando um espaço familiar em um cenário de caos e desespero. Os donos dessa casa observam impotentes as enchentes causadas pelo furacão Ian, inundando seu porão. Furacões e tufões são o mesmo fenômeno meteorológico, mas com nomes diferentes dependendo da região onde se formam. Ambos os fenômenos são subtipos de ciclones tropicais que se formam em regiões equatoriais sobre os oceanos. O termo tufão é usado para ciclones tropicais, que se formam no noroeste do Oceano Pacífico, principalmente na região da Ásia Oriental e do Sudeste Asiático, afetando países como Japão, China, Filipinas e Vietnã. Dois tornados d'água dançam sobre o oceano, movendo-se até se unirem em uma única e poderosa coluna de água em espiral. Assista ao impressionante tornado de fogo se formar, girando em meio ao calor extremo. Um homem registra um momento impressionante em que uma avalanche de pedras despenca da montanha, espalhando destruição pelo caminho, deixando as pessoas ao seu redor apavoradas. Chuvas torrenciais destroem o telhado de um prédio, transformando as escadas em verdadeiras cachoeiras que descem com força impressionante. Moradores dessa cidade na Índia observam de seus telhados ruas inteiras se transformando em rios com correntezas violentas, levando tudo em seu caminho. Um homem observa as águas da enchente se aproximando rapidamente e, em um ato de desespero,
sobe em uma árvore para se salvar. Um incêndio florestal devastador e uma tempestade furiosa se encontram, juntando fogo, ventos e fumaça, criando um cenário apocalíptico em meio à destruição. Moradores do Vietnã assistem, impotentes, a um enorme deslizamento de terra que arrasta árvores como se fossem brinquedos. Uma enchente avassaladora na Colômbia destrói casas inteiras e arrasta carros como se fossem folhas ao vento, transformando ruas em rios furiosos. Enquanto isso, moradores desesperados observam atônitos e sem poder fazer nada, diante da força implacável e destruidora da Mãe Natureza, que deixa um rastro de caos e desolação por onde passa. Uma enorme enchente invade uma galeria de lojas, destruindo vitrines, arrastando mercadorias e transformando o local em um verdadeiro cenário de devastação aquática. Esses homens que estavam em seus barcos ficam impressionados ao observar granizos gigantes caindo do céu e atingindo a superfície da água com força surpreendente. A forte correnteza de um rio, alimentada por chuvas torrenciais, atinge uma ponte com violência, destruindo sua estrutura e levando-a completamente. Uma tromba d'água é um redemoinho de vento e água que se forma sobre oceanos, lagos ou rios, parecido com um tornado, mas em superfícies líquidas. Pessoas maravilhadas observam os impressionantes geysers de Yellowstone, que lançam colunas de vapor e água fervente a grandes alturas. As águas de Veneza, que fazem da cidade um lugar único e encantador, também trazem desafios constantes, como as enchentes conhecidas como Aqua Alta, causadas pela maré alta e mudanças climáticas, que inundam ruas e praças históricas. Um turbilhão, também chamado de voragem, é um redemoinho poderoso formado pela movimentação rápida e circular da água, geralmente em rios, oceanos ou lagos, capaz de arrastar tudo o que estiver em sua proximidade. Pessoas dentro de um shopping observam apavoradas enquanto o chão treme violentamente e objetos caem das prateleiras durante um terremoto assustador. Um homem assiste impotente pela janela de sua sala, enquanto sua casa é atingida pela fúria devastadora do furacão Ian, com ventos e chuvas implacáveis destruindo tudo ao redor. Em 2022, uma enchente no Canadá arrasta uma casa inteira rio abaixo, mostrando a força implacável da natureza em meio ao caos provocado pelas águas. Em 2022, um enorme tornado atingiu o Kansas, com ventos de alta intensidade. Mais de 100 construções foram reduzidas a escombros, deixando um cenário de destruição. Observe este impressionante e destrutivo tornado que atingiu o centro de Andover, nos Estados Unidos, deixando um cenário de caos e devastação em questão de minutos. Veja este outro poderoso tornado em Andover, atravessando essa rodovia, com alguns motoristas parecendo nem se importar, continuando seu trajeto e se aproximando do tornado. O furacão Ian, que se destacou como um dos mais devastadores da história recente dos Estados Unidos, atingiu com força implacável a costa da Flórida em setembro de 2022. Inicialmente classificado como um furacão de categoria 4, Ian trouxe ventos aterradores de até 250 km por hora, acompanhados por chuvas torrenciais e uma maré de tempestade que submergiu comunidades inteiras. À medida que o furacão avançava, bairros pacíficos foram transformados em zonas de desastre, com casas destruídas, veículos arrastados e infraestruturas completamente devastadas. A cidade de Fort Myers foi uma das mais atingidas, com áreas que ficaram quase irreconhecíveis após o impacto. Imagens aéreas revelaram a extensão do estrago. Ruas inteiras foram engolidas pela água e edifícios que resistiram à força do vento foram devastados pelas enchentes. As águas invadiram casas, escolas e hospitais, deixando milhares de pessoas desabrigadas. Árvores arrancadas pelas raízes e linhas de energia destruídas criaram cenários caóticos, isolando comunidades e dificultando os esforços de resgate. Estradas foram completamente bloqueadas por destroços, tornando ainda mais desafiadora a chegada de ajuda às áreas mais afetadas. Enquanto o furacão Ian se movia lentamente, as equipes de resgate lutavam contra as condições extremas para salvar vidas. Helicópteros e barcos foram mobilizados para alcançar aqueles que estavam presos em telhados ou ilhados em áreas alagadas. Em muitos casos,
moradores relataram momentos de puro desespero, vendo suas casas e pertences sendo levados pelas águas sem nada poderem fazer. A força do furacão não só deixou danos materiais, mas também um impacto emocional profundo nas famílias que perderam tudo. Apesar da destruição, histórias de solidariedade começaram a surgir em meio ao caos. Voluntários e organizações de ajuda humanitária uniram forças para distribuir alimentos, roupas e abrigos temporários para os desabrigados. As autoridades locais e federais prometeram apoio na reconstrução das áreas afetadas, mas o processo será longo e desafiador. O furacão Ian é mais um lembrete alarmante do aumento da frequência e intensidade dos desastres naturais, alimentados pelas mudanças climáticas. Ele deixa um legado de destruição, mas também de resiliência e união em tempos de crise, mostrando que mesmo diante da força esmagadora da natureza, a humanidade pode se unir para reconstruir e recomeçar. Com ventos devastadores, esse furacão atinge uma casa com força implacável, arrancando o telhado, quebrando as janelas e reduzindo a estrutura a escombros em questão de segundos, enquanto a natureza mostra toda a sua fúria. Um tornado de areia, também chamado de redemoinho de poeira, é um fenômeno meteorológico que ocorre em regiões áridas ou semiáridas. Ele se forma quando o ar quente do solo sobe rapidamente, criando uma coluna giratória de vento que levanta poeira e areia do chão. Esses tornados podem variar em tamanho e intensidade, reduzindo a visibilidade e causando impactos significativos em áreas afetadas. Imagine estar atrás de uma porta enquanto os ventos de um poderoso furacão rugem do lado de fora. A força avassaladora do vento parece querer romper qualquer barreira, enquanto você observa, atônito, o poder implacável da natureza. Uma enchente violenta invade a casa deste homem, enquanto ele registra o momento aterrorizante com sua câmera. A água sobe rapidamente, arrastando móveis e transformando o lar em um cenário de caos. Felizmente, apesar do susto e dos danos, ele conseguiu escapar ileso, mostrando a importância de agir rápido em situações extremas como essa. Os ventos de furacão mais fortes já registrados na história ocorreram durante o furacão Patrícia, em 2015, no Oceano Pacífico. Esse furacão atingiu velocidades impressionantes de 345 km por hora, tornando-se o ciclone tropical mais intenso já observado no hemisfério ocidental. Quando atingiu a costa do México, Patrícia causou devastação significativa, mas, felizmente, os danos foram menores do que o esperado devido ao rápido enfraquecimento após tocar o solo. Outro exemplo notável é o tufão Haiyan, que atingiu as Filipinas em 2013, com ventos sustentados de 315 km por hora e rajadas ainda mais intensas. Haiyan deixou um rastro de destruição sem precedentes, causando milhares de mortes e destruindo comunidades inteiras. Esses eventos mostram o poder extremo dos furacões e tufões, lembrando o quão devastadores eles podem ser quando atingem áreas habitadas. Ter dois tornados lado a lado, conhecidos como tornados gêmeos, é um fenômeno extraordinariamente raro e visualmente impressionante, resultado de condições atmosféricas excepcionalmente instáveis e complexas. Em setembro de 2024, a Europa Central enfrentou uma das piores enchentes de sua história recente, provocadas pela devastadora tempestade Boris. Esse evento climático extremo trouxe chuvas torrenciais que, em apenas alguns dias, fizeram com que os níveis de rios como o Elba e o Danúbio subissem de forma alarmante, ultrapassando marcas históricas e inundando vastas áreas de países como Alemanha, Áustria, República Tcheca e Polônia. A força das águas foi implacável. Cidades inteiras foram engolidas pela enchente, com ruas e praças transformadas em verdadeiros rios, enquanto moradores lutavam para salvar seus pertences e fugir para áreas mais altas. Estações de trem, rodovias e infraestruturas vitais foram severamente danificadas, causando um caos logístico e isolando comunidades inteiras. Além dos danos materiais, que somaram bilhões de euros, a tempestade Boris deixou um rastro de destruição emocional e ambiental. Famílias perderam tudo o que tinham, enquanto agricultores viram suas colheitas arrasadas pelas águas. Especialistas apontaram que o evento foi amplificado por padrões climáticos extremos, possivelmente associados às mudanças climáticas globais.
alertando que eventos desse tipo podem se tornar cada vez mais frequentes e intensos no futuro. Tá gostando do vídeo? Que tal se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar também outros tipos de vídeos? Escaneando esse QR Code aí você cai também no nosso canal principal, que é o canal John. O canal também como fosse uma revista eletrônica, onde a gente traz temas de vários âmbitos aqui da cidade onde eu moro, né? As histórias daqui, histórias de âmbito nacional e internacional. Que tal também conferir? Dá um voto de confiança aqui pro John e faça parte do grupo Canal John de Comunicação.